Olá pessoal, eu sou a Cíntia da Livros e Montanhas e hoje eu trouxe mais um fascículo da coleção Dragões e Criaturas Fantásticas. Esse é o fascículo número 4, o Dragão Vermelho, a lenda do Rei Arthur. Tá? E qual é a história desse dragão, o Dragão Vermelho? No reino da Bretanha reinava Constantino, que tinha 2 filhos, Ambrósio e Uther Pendragon. Quando Constantino morreu, Vortigern, que era um dos servidores do rei, resolveu ficar com o trono para ele. E para isso, então, ele tinha que eliminar os herdeiros do rei. Ele conseguiu matar Ambrósio, mas Uther Pendragon conseguiu fugir. Vortigern, com medo que Uther voltasse para reclamar o trono, resolveu construir uma torre inexpugnável onde ele poderia ficar, né, caso Uther voltasse. Só que ele chamou os trabalhadores e quis construir essa fortaleza, né, no Monte Dimas Emiris. Só que ele, na construção, toda vez que eles construíam uma parede, a parede desmoronava. Ele não conseguia de maneira alguma construir essa fortaleza. Aí os conselheiros se reuniram e disseram para o rei: olha, eu acho que o senhor vai ter que botar sangue de uma criança, não sei se ele diz a idade, mas ele diz que ele tinha que arrumar uma criança para botar o sangue dessa criança nas fundações, que daí ele ia conseguir construir a tal da fortaleza. Então o rei o Vortigern resolve procurar essa tal dessa criança, e quem se oferece é Merlin. Merlin, criança, quem não conhece a lenda do Merlin, né? Ele era filho de uma virgem com o diabo. Então aí ele era as pessoas achavam que ele tinha poderes mágicos, né? Que ele era uma pessoa de muita sabedoria desde criança. E ele se ofereceu para se sacrificar, mas antes ele queria conversar com o rei. Ele queria falar com o rei antes de ser sacrificado. E aí, quando ele foi falar com o Vortigern, ele falou assim: olha, a sua fortaleza não está ficando em pé porque no fundo dela, nas fundações, existem 2 dragões adormecidos. E aí o rei foi lá, mandou cavar e realmente achou lá os dragões. Tinha um dragão vermelho e um dragão branco. E aí, com a luz do sol, né, pegando neles, os dragões despertaram e começaram a brigar entre si. No começo, o dragão branco estava levando vantagem, mas no final das contas, quando o dragão vermelho estava quase morrendo, ele consegue matar o dragão branco. E aí, Merlin profetiza que, apesar do Vortigern era simbolizado pelo dragão branco conseguir reinar por algum tempo, realmente quem ia ganhar a luta seria o dragão vermelho, ou seja, os descendentes do Constantino, né, o Uther Pendragon. No lugar onde morreu o dragão vermelho, nasceu um carvalho, e em cima do carvalho uma coroa dourada, que mostrava que quem realmente ia ser coroado no reino seriam os herdeiros de Pendragon. Né? Então essa é a história do dragão vermelho. O dragão vermelho veio, tá aqui, ó, é esse aqui, tá? Esse é o dragão vermelho, que vem junto com o fascículo. E aí também vai falar nesse fascículo sobre as cores dos dragões. Os dragões têm basicamente 6 cores, é o azul, vermelho, verde, preto, branco e dourado, né? Então, de acordo com a cor, porque na verdade as escamas são multicoloridas, mas elas se juntam para formar a tonalidade do dragão, né? E de acordo com a tonalidade, a pessoa já tem uma ideia de como ela vai ter que lidar com o dragão. Os dragões brancos são os mais primitivos, tá? Eles normalmente vivem em lugares gelados, grutas, coisas, mas na parte gelada do hemisfério, né? E embora eles não se relacionem com os humanos, né, é perigoso provocar um dragão desse porque eles têm um bafo de gelo mortal, certo? Nos desertos escaldantes existem os dragões azuis, né, que cavam seus esconderijos na areia e tudo mais. Os dragões azuis são hábeis feiticeiros que normalmente amaldiçoam os viajantes e tudo mais, né? Então tem que ficar de olho neles. Tem os dragões verdes que vivem nos bosques, né? Que são os mais comuns, apesar de serem pequenos, não são necessariamente menos perigosos. E os dragões
dos pântanos, que são dos pântanos e das selvas, que são os dragões negros, né, que conseguem, digamos assim, ficar mais escondidos, né, por causa da cor dele. E eles quase não interferem nos assuntos humanos, mas eles cospem baforadas de ácido sobre o adversário, então tem que ficar esperto com eles. E por último, penúltimo, o dragão vermelho, que é o pior de todos, né, o mais terrível de todos. Ele é imprevisível e só obedece à sua própria cobiça, tá? Tradicionalmente ele vive em cavernas, e são orgulhosos, inteligentes, e adoram comer um ser humano, né? Principalmente se forem virgens, jovens virgens. E por último, os dragões dourados, que são os únicos dragões que são bonzinhos, né? Os dragões que têm escamas e asas e cabeças douradas, não tem ferocidade nem falsidade, e são leais, sábios e pacíficos, né? São feiticeiros poderosos e só utilizam os seus poderes para fazer o bem. Tem um boxezinho aqui que fala sobre as escamas do dragão, que é como se fossem pequenas lâminas de metal, que são compostas por uma mistura de osso, cartilagem, queratina e uma proteína fibrosa. Os dragões recém-nascidos têm escamas cinzentas e elásticas, e com o passar do tempo adquirem a dureza, né? Se um dragão tiver algum problema de saúde, né, estiver doente, coisa parecida, as escamas começam a escurecer, né, não ficam tão brilhantes. E ao contrário, quando o macho quer se mostrar para uma fêmea, as escamas ficam extremamente brilhantes e coloridas, tá? E na parte do bestiário fantástico, nós vamos tá falando sobre a salamandra. A salamandra é um batráquio, né, um sapo em forma de lagartixa, que eles acreditavam que era venenosa e que podia sobreviver ao fogo, né? Porque ela era do elemento fogo. Então, aqui fala um pouquinho sobre a salamandra, tá? E aí conta que Francisco I, ele fez como se quando ele assumiu o reinado, ele fez uma insígnia, né, que tinha a salamandra. Tá aqui, ó, a insígnia do rei Francisco I. Tá? Então é isso, essa foi o fascículo 4 do Dragões e Criaturas Fantásticas. Espero que tenham gostado e até o próximo.